sentido cada vez mais ameaçado. Uma coisa é certa, no Ministério da Saúde houve uma mudança de estilo. O que não houve foi uma mudança de política. Melhor dito, a mudança de estilo serviu para disfarçar a manutenção da política. A população sentiu bem o agravamento da situação na saúde. Entre 2013 e 2007, os gastos privados em saúde aumentaram 23% de cerca de 33% de cerca de 3.500 para 4.600 milhões de euros. Ela corresponde já em 2007 a 2,8% do PIB e significa uma despesa média por família de cerca de 1.200 euros por ano. Uma parte significativa do aumento da despesa dos últimos anos deveu-se às medidas do Governo na área do medicamento. Ao contrário do que o Ministro Correia de Campos disse até sair do Governo, a despesa dos utentes com medicamentos aumentou de 671 para 766 milhões de euros entre 2005 e 2007. O Governo decidiu poupar dinheiro à custa dos utentes em vez de o ir buscar aos lucros do setor do medicamento. Em apenas 3 anos, a despesa dos utentes aumentou 95 milhões de euros, o que significa um aumento de 14%. Mas os portugueses sentiram também que a saúde ficou mais distante. Em primeiro lugar, devido à gritante falta de profissionais de saúde, ou em consequência dos erros na formação, ou por não serem contratados para o Serviço Nacional de Saúde. Um dos casos mais graves é o da falta de médicos de família. Como se pode verificar no gráfico, uma parte fundamental dos médicos de família aproxima-se rapidamente da idade de aposentação, o que terá consequências devastadoras nos cuidados de saúde primários e, por arrastamento, em todos os serviços de saúde. Veja-se que em 2001 havia ainda 81% de médicos de família com menos de 50 anos. E apenas 6 anos depois, em 2007, essa percentagem era já de apenas 23%, sendo 77% os médicos de família com mais de 50 anos. A evolução é previsível. E é previsível há muitos anos, perante a passividade e a irresponsabilidade de sucessivos governos, a que se junta o atual, cujas tímidas e tardias medidas não serão suficientes para inverter a situação. É por isso que há centenas de milhares de pessoas sem médicos de família. Nos enfermeiros, a carência deriva apenas da política de restrição de trabalhadores na administração pública, que, para além de ajudar ao desemprego, deixa os serviços de saúde em difíceis condições para dar resposta à população. Considerando dados de produção da Administração Central dos Serviços de Saúde, podemos concluir que faltam nos hospitais portugueses pelo menos 15.000 enfermeiros. Já nos centros de saúde, e aplicando as regras da Organização Mundial de Saúde, para que todos os portugueses tenham enfermeiro de família, serão precisos mais 5.000 enfermeiros. Faltam, por isso, no total, 20.000 enfermeiros. Os enfermeiros em falta, em relação aos necessários, são 35% em todo o Serviço Nacional de Saúde. São 42% em relação aos centros de saúde e 33% nos hospitais. E isto enquanto milhares de enfermeiros estão no desemprego e o Governo aposta na sua precariedade e na negação dos direitos mais elementares da sua carreira. Outra das razões para a degradação do serviço às populações foi a política de concentração de serviços, com encerramentos baseados em razões economicistas e em falsos critérios técnicos para favorecer a política da obsessão do déficit. Assim aconteceu com inúmeras extensões de saúde, com serviços de atendimento permanente, com urgências hospitalares, com maternidades e blocos de parto. Em muitos sítios, o serviço público foi substituído pelo privado, que passou a ser a única solução para as populações. Um caso particular foi o das maternidades. As públicas foram encerrando, tendo como um dos critérios fundamentais a não realização de 1.500 partos por ano, poucas restando hoje abaixo desse valor. A justificação era a segurança das parturientes. Só que o Governo não explicou porque estava a segurança em causa nas maternidades públicas e não nas privadas. Em 2007, segundo a entidade reguladora da saúde,
Dos 25 centros de nascimento privados representados neste gráfico, apenas dois faziam mais de 1.500 partos por ano e apenas 6 faziam mais de um parto por dia. A taxa de cesarianas oscilava entre 43% e 100%, consoante as unidades. Para além disso, foram detectadas outras graves carências patentes no relatório da ERS. Nenhuma maternidade privada foi, entretanto, encerrada pelo Governo. E agora a ERS já moderou as exigências, num segundo relatório, definindo apenas como essencial a realização de, pelo menos, 3 partos por semana. Isto é, 157 por ano. Isto é, 10 vezes menos do que o Governo considerou necessário no setor público. Este Governo, aliás, continua a beneficiar o setor privado em vários aspectos. Manteve o programa de parcerias público-privadas, que impõe obrigações para o Estado durante mais de 30 anos. Aliás, o PSD, autor originário desta política, não está preocupado com estas concessões. Estas parcerias para hospitais são, afinal, rosa, mas também laranja. O Governo desenvolve uma política do medicamento completamente refém dos interesses privados do setor. Já assinou um acordo com a Apifarma e outro com a ANF, sempre introduzindo graves medidas que prejudicam o interesse público. Criou farmácias hospitalares, mas para as privatizar, abdicando de um instrumento fundamental de que o Estado carece para desenvolver uma eficaz política do medicamento. O Governo até define como prioritários investimentos privados na área dos hospitais que concorrem diretamente com investimentos públicos projetados, como adiante demonstraremos. Mas enquanto abundam as benesses para o setor privado, escasseiam os recursos para o serviço público. De 2005 até 2009, as transferências do Orçamento do Estado para o SNS, em percentagem do PIB, diminuíram de 5,1% para 4,8%, num claro desinvestimento nos serviços públicos de saúde. É por isso que se restringe a capacidade dos serviços, o atendimento aos utentes, o acesso a consultas, a cirurgias e a tratamentos. Este enorme desinvestimento reflete-se também no investimento público em saúde. Desde o início da legislatura, o investimento público em saúde diminuiu cerca de 40%, de 100 milhões de euros no orçamento de 2005 para menos de 40 milhões de euros no orçamento de 2009. E se o PS não quiser comparar os seus orçamentos com o último orçamento do governo PSD-CDS, podemos então comparar os orçamentos PS com o último orçamento dos governos de António Guterres, o de 2002, em que este investimento era de quase 200 milhões de euros. Isto é, 5 vezes mais do que é agora. Mas se o orçamento do investimento público em saúde é de menos de 40 milhões de euros, o que o Estado paga já em 2009 às parcerias público-privadas é cerca de 140 milhões de euros. Isto é, paga às parcerias privadas 3,5 vezes mais do que tem para investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Este mandato fica também marcado pelo gravíssimo ataque aos profissionais da saúde, no quadro do ataque à administração pública, precarizando os seus vínculos, atacando as suas carreiras e degradando as suas condições de trabalho. Com este Governo, generalizou-se o recurso ao trabalho temporário para fornecimento de mão de obra, pondo em causa a estabilidade dos serviços e até a segurança dos cuidados prestados. A situação criada pelo Governo levou à saída de muitos médicos altamente diferenciados e preciosos para os serviços públicos. E esse era o objetivo do Governo. É que só assim os vários hospitais privados que entretanto floresceram puderam ter a possibilidade de contratar os profissionais de que necessitavam. O Governo continua a não respeitar os enfermeiros, a quem quer impor uma carreira em que para se atingir o topo é preciso ter 45 anos de exercício profissional e a quem quer nivelar por baixo o salário em relação a outros técnicos superiores de saúde. Finalmente o Governo falhou na tão propagandeada reforma dos cuidados primários de saúde. Apesar de princípios positivos, a criação das USF fez-se em muitos casos à custa de outras unidades de saúde a quem foram retirados profissionais. Continua a não ter o objetivo da generalização a todos os utentes e continua a ter na lei a possibilidade da sua privatização. A juntar a isto, o processo dos agrupamentos de centros de saúde está marcado por uma concentração de decisão, ainda por cima sujeita a uma clara partidarização e por uma tendencial ingeribilidade, como demonstra a generalizada confusão entre USFs, unidades locais de saúde, agrupamentos, etc., etc.
Uma coisa é certa, já não é possível esconder que esta reforma dos cuidados primários de saúde falhou e deixou por resolver os principais problemas. A política deste Governo beneficia o setor privado e degrada o Serviço Nacional de Saúde. E sem Serviço Nacional de Saúde, sem a estabilidade dos seus profissionais, sem o seu financiamento adequado e o aumento do investimento, não se garante o direito à saúde das populações. Essa é a mudança que os portugueses exigem e que este Governo já provou não querer fazer. Mas outra política é possível e é por essa que o PCP continuará a lutar.